Boa noite, começamos mais uma resenha de mercado, agora num outro formato, depois você deixa aí o seu comentário se você prefere assim, a gente vai acabar conversando um pouco mais próximo e depois você deixa aí se ficou melhor ou se o outro jeito estava mais fácil de entender. Mas, vamos então começar. Boa noite, César. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo certo. Maravilha. Mais uma resenha de mercado, vamos falar aqui de novo naquele padrão, começando pelos Estados Unidos e continua com a resiliência do que já temos visto, né, dos Estados Unidos. E o que tem acontecido por lá, César? Bom, vamos lá. O último dado que a gente teve aqui dos Estados Unidos saiu semana passada, a criação líquida de vagas de emprego, né? Então, não agrícolas, né? São só de serviço e indústria. Ela foi de 353 mil vagas, sendo que o previsto era ali por volta de 185 mil, então ele ficou muito acima do previsto, daquele que o mercado previa. Tem alguns detalhezinhos ali, se a gente entrar no número mais detalhado, a gente vai ver que teve uma participação grande do setor público, alguns setores foram mais estabelecidos que outros do que a gente tem, do que seria um crescimento muito robusto, ou muito contra o que a gente estava esperando, mas mesmo assim, é uma resiliência grande que o mercado mostra, e acabou influenciando até nos juros de 10 anos dos Estados Unidos, né? Eles subiram durante essa semana, e a gente agora, o próprio mercado chegou a reprecificar, né? Nos Estados Unidos eles trabalham muito com estatística em relação aos juros lá, eles diminuíram a probabilidade da taxa de juros cair na próxima reunião, que vai ser em março, e diminuíram também a de maio, né? Então, o cenário lá ainda está meio confuso, né? A gente, desde que começou 2024, a gente vem falando que está bem diferente daquilo que a gente viu em 2023, principalmente nos Estados Unidos. Acho que as outras regiões do mundo, tipo China e Europa, ainda continuam na mesma toada, assim, do final de 2024, mas os Estados Unidos parece que deu uma embicada ali. Também saiu o PMI, né, que é aquele índice que a gente gosta de falar aqui dos gerentes de compra. Ele vem em 52, né? A gente explicou aqui semana passada ou na outra semana que acima de 50 significa uma expansão, né, da indústria, das compras, das intenções de compra. Abaixo de 50 significa uma contração, né? Como se fosse, consideramos ali o 50 o zero, em cima de zero está crescendo, abaixo de zero está diminuindo, né? Eu acho que é um modo mais fácil de ver isso aí. Aliás, vou até mandar essa sugestão lá pro pessoal para ver se não muda. Nem precisa que eles estão assistindo aí, com certeza. Então, o mercado continuou resiliente, as indicações para redução da taxa ficaram mais confusas e a probabilidade ficou menor. A gente tem sentido isso bastante no mundo inteiro e isso vai impactando, a gente também já explicou isso, que conforme as pessoas que têm envolvimento político e conseguem decidir essa taxa de juros, elas começam a cada vez postergar mais isso, significa também que os investidores vão deixar de alocar em ações, principalmente, e também nos países emergentes, como o Brasil, para deixar mais em renda fixa. Então vamos continuar acompanhando aqui para saber quando que começa a voltar aquele fluxo de investimentos para a gente. E a gente também falou sobre China, viu que a demanda lá na China estava diminuindo muito por conta também do momento restritivo, a quebra da Evergrande, eles passaram por bastante dificuldade. E também começou a impactar agora o preço dos suínos, né, César? Pois na China o preço da carne suína, né, que é uma proteína importante lá para eles, a gente estava até discutindo aqui outro dia, vendo um gráfico aí de quantidade de animais abatidos no mundo e tal. Por incrível que pareça, eu acho que o frango destrói 75 bilhões de frangos por ano que são abatidos no mundo. Os suínos está ali entre o top 3 ou top 5, se eu não me engano, e na China ele é uma proteína muito importante. E conforme a gente vem falando, desde o fim de 2024, os preços na China estão caindo porque a demanda está caindo, a produção está caindo, não só de suínos, né, assim, de uma forma geral, mas da proteína suína. A gente resolveu trazer aqui hoje porque afeta o nosso mercado, né? A gente é um grande exportador de proteínas para a China, tanto de boi, né, tanto bovina quanto suína. É uma demanda bem alta e isso pode influenciar os preços aqui também. A gente pode ter um pouquinho de dificuldade aí talvez os produtores tenham que diminuir a produção, já começa ali um movimento de reduzir, de investir menos, de produzir menos, frente a essa perspectiva de preço mais baixo e que já vem caindo tem bastante tempo, principalmente no segundo semestre ali, de demanda chinesa, né? A gente pegou um produto específico para mostrar
Como isso, né, como uma decisão lá na China pode impactar direto aqui a gente, os nossos produtores, as nossas exportações, aí entra menos dólar, a carne pode até ficar mais barata aqui, mas como a produção diminui, a tendência é o preço ficar igual ou até subir um pouquinho. Com certeza. E enquanto nos Estados Unidos o PMI e a economia está tudo subindo, acelerando, na Europa a gente tem visto um caminho invertido, né? Pois é, a Europa reportou esse PMI aí da construção, ele já vinha abaixo, 43, né? Abaixo de 50 é contração, e ele caiu para 41, então mostrando que a desaceleração no setor de construção na Europa continua, né? E até acho que está mais reforçada agora do que estava antes. Eles também reportaram um número que para a gente foi razoavelmente preocupante, que é a queda nas vendas do varejo, né? O que significa vendas do varejo? O consumidor compra no varejo e a primeira coisa que ele faz quando ele acha que pode acontecer alguma coisa ruim é parar de comprar ali. É a primeira coisa que ele corta, né? Óbvio, tem os supérfluos e tal, mas se está caindo venda no varejo, quer dizer que já bateu ali num lugar um pouquinho mais sensível para o consumidor. Ele começa a poupar, evitando ali muito gasto, porque ele tem que ter um colchão de reserva, dado que pode ser que tenha mais desemprego, mas a gente também tem visto que lá na Europa eles estão querendo também segurar a redução dos juros por conta do controle inflacionário, que também lá fora é muito alto, principalmente na questão energética lá na Europa. E também tínhamos falado sobre a lei ônibus, né, na Argentina, né, que explicamos, né, o porquê do ônibus, não é o carro, não é o veículo, mas como que tá? Tivemos uma aprovação da lei, muita mexida ali, né, que sabia que tinha que o governo, né, o Milei, ele não tem o apoio total nem da população, nem da bancada, o partido dele ainda é muito pequeno, já falamos sobre isso já muitas vezes, e isso de fato acarretou agora numa redução dessa lei para poder ter uma aceitação maior, né? O que aconteceu por lá? A gente vinha falando que ele ia ter bastante dificuldade no Congresso, né? E lá na Argentina, os governadores das províncias também têm bastante influência no Congresso e muito da lei ali ia mexer com essas províncias, né? Principalmente os governadores estavam reclamando muito da distribuição de impostos para as províncias, estavam reclamando de privatização de empresas estatais, né? Das províncias ali. E não só essa pressão, como a pressão de vários setores ali que a gente já esperava que iam reclamar. Acabou que a lei foi aprovada de uma forma geral, mas dos 664 artigos que ela tinha, apenas 382 foram para discussão. Semana passada a gente falou que saiu a parte de discussão de trabalhista, de fiscal e previdenciária já tinham saído. Mas algumas coisas saíram, então ela ficou meio esvaziada. O Milei deu uma declaração muito bravo com esse esvaziamento. A Patrícia Bullrich, que é a apoiadora dele, né, do outro partido, que era o partido do Macri, mas que apoiou ele no segundo turno, ela também deu algumas declarações assim, um pouquinho mais, tentando achar um consenso ali, dizendo que eles vão em busca de aprovar mais coisas e tal, e agora todos esses 382 artigos vão para aprovação um por um. Então pode ficar pior ainda, né? Assim, esse é o máximo que eles vão conseguir aprovar, dos 664 vão conseguir aprovar só 382 a princípio, no mais otimista dos cenários, deve ser muito menos, mas ao mesmo tempo eles conseguiram dois avanços ali na Argentina, na economia argentina. Primeiro eles conseguiram uma liberação de um empréstimo do FMI de 23 bilhões de reais, né, já está convertido, para apoiar ali o início do plano do Milei, né? Eles fizeram algumas promessas e tal, porque eles viram que o trabalho ali que eles vão ter de inicial, de cortar gastos, de tentar aumentar a receita e tal, já começou a dar efeito, né? Agora em janeiro eles tiveram um déficit próximo de zero, que já é uma grande vitória, e, a perspectiva de inflação, que já tinha vindo mais baixa em dezembro do que o esperado, em janeiro também deve vir, a gente não tem os dados ainda, mas também deve vir um pouco mais baixa, e já estão prevendo para fevereiro também uma previsão mais baixa. Mais baixa é tipo 25, 20, né? O previsto é 25% no mês, vai vir 20%. É muito alto, de qualquer forma, ainda é muito alto, mas mostra uma perspectiva de baixa, o que é importante agora para o começo do governo, para pelo menos balizar ali, para ele poder ter mais força para discutir, para mostrar que está indo pelo menos para um caminho melhor do que estava antes, né? Não tem jeito. A Argentina precisa demonstrar confiança, confiabilidade, não só
para fora, né, para que os outros países também possam voltar a fazer negócios e ter um fluxo cambial interessante, mas também internamente, porque a população está sendo muito afetada e com isso a tendência é que gere muita revolta. E a gente sabe que o governo ele também depende de votos, então ele não pode ser também tão impopular assim. E se os reflexos das mudanças demorarem muito para surtir efeito, também a governabilidade do Milei entra em jogo e aí que tudo perde o sentido, a gente começa a ter cada vez menos aprovação e mais dificuldade para que essas mudanças ocorram dentro da economia. E falando de Brasil também, a gente gravou um vídeo essa semana com uma mudança importante no mercado financeiro, onde o LCA, LCI, CRA, CRI, eles mudaram algumas regras, não está valendo ainda, isso vai começar a valer a partir de julho, dia 1º de julho de 2024. A principal mudança está relacionada aos prazos dos produtos. Isso porque a gente já tem mais de 1 bilhão de estoque, né, desses produtos que estão em circulação, mas a gente sabe que todo mundo no mercado financeiro fica procurando oportunidades para conseguir melhorar os seus produtos. Isso estava sendo feito de forma demasiada, a gente começou a ter muita gente aproveitando as brechas que tinha no regulamento dos produtos para poder aumentar essa oferta, porque são produtos isentos de imposto de renda. Isso faz uma grande diferença para a empresa, né, César? Faz uma diferença grande para a empresa, faz uma diferença grande para o investidor também. Eu acho que é isso que o governo estava um pouco de olho, né? Se a gente pegar um estoque de 1 trilhão de investimento em LCI e LCA que não paga imposto, LCI, LCA, CRA e CRI, tudo junto, que não pagam imposto, para o governo como a gente fala no mercado financeiro no pouco, é grana deixada na mesa, né? O governo está deixando o imposto na mesa. Apesar do incentivo que tem para LCI e LCA, né? Ela só pode ser usada em determinadas situações que fomentam o mercado, tanto agro quanto imobiliário, né? Por isso que elas foram criadas. O fato desse montante ter chegado nesse valor, e como o Vitor falou, alguns bancos, instituições terem achado algumas brechas ali para usar outros fatores para usar essa vantagem tributária, acabou incomodando o governo. E a primeira coisa que eles fizeram foi esticar esse prazo, né? O prazo mínimo era de 90 dias, para LCA foi para 9 meses, para LCI foi para 12 meses, e se o indexador dessa LCI ou LCA for IPCA, são 36 meses. Então são 3 anos que você tem que deixar ali o investimento rendendo, né, para depois você conseguir ter liquidez. Dificulta muito para o investidor, né, porque muitos investidores, e a gente aqui também usava bastante LCI e LCA para caixa de cliente, né, aquela reserva de emergência, reserva de oportunidade que a gente gosta tanto de falar. A gente costumava usar LCI e LCA porque se a pessoa precisar rápido, comparado com o CDB, que vai ter em menos de 6 meses um imposto de renda de 22,5%, a LCI não ia cobrar nada. Então ficava muito simples para a gente mexer com isso. E o que vai acontecer agora? A gente vai ter que rever os nossos caixas, os caixas dos clientes, e a gente vai poder usar, ali a gente vai ter a opção de usar 3 produtos: fundos, DI com resgate em D0, CDB com resgate em D0, ou Tesouro Selic. Os 3 pagam imposto. Então, acho que o governo conseguiu. A gente não dá para saber se foi intencional ou não, mas é tão redondinho que cai no colo assim que não parece. Parece que foi bem pensado. Eles resolveram um problema que deveriam resolver mesmo, né? A questão do lastro, como ser usado e tal, mas puxaram isso daí para tentar resolver um outro problema. Vamos ver como é que vai seguir. As mudanças são a partir de julho só. A gente tem um tempo para pensar, para analisar melhor, para ver como que vai ficar, mas a notícia é essa. Com certeza, e também lembrando que esse valor, essa mudança, ela não se aplica ao estoque de 1 trilhão que a gente tem ativo. Então, até lá também podem ter novas emissões, mas com certeza isso já entra no radar do investidor. E, como o César bem lembrou, agora o governo, a gente sabe que está precisando arrecadar mais para cumprir o orçamento que tinha proposto. E como é que estão essas contas públicas aí, hein, César? Tá um pouco difícil, mal. hein? Saíram os dados agora. A gente já tinha levado um susto ali com o déficit em novembro e dezembro, né? Vieram bem ruins os dados. E o déficit fiscal do ano de 2023 inteiro foi de 2,29% do PIB. E tirando os extraordinários, né, que teve questão de precatório, alguns pagamentos que o governo assumiu ali, ficou em 1,6% do PIB, que ainda assim não é o recomendado, né? Um aumento de dívida PIB ali que pode prejudicar, né? A gente vem falando bastante da questão do grau de investimento, de como o fiscal interfere em quase todos os outros aspectos, né? Ele é quase a causa inicial dos outros problemas, principalmente 2. Um interno, que é aumento de inflação,
e o externo, que é o grau de investimento que a gente precisa para poder receber mais capitais aqui, para ficar mais aberto para o exterior, para né, ter menos risco, né, para o investidor exterior. Por outro lado, a gente teve uma balança comercial muito positiva, em alta, estamos conseguindo exportar bem, as commodities se comportaram bem ano passado, diferente do previsto, a gente previa que poderia ter como a gente, né, muitas pessoas estavam prevendo uma crise mundial, a demanda poderia cair muito mais rápido do que caiu, ela se sustentou durante o ano, agora com essa virada da China no fim do ano e um problema imobiliário lá, então minério, a gente viu a Vale sofrer muito em janeiro com a queda do preço do minério, as commodities podem entrar ali numa espiral de queda de preço também, que seria péssimo para a nossa balança comercial. E, por outro lado, a balança comercial está dentro de uma conta que chama conta corrente. E lá tem a balança comercial e embaixo, dentro da mesma conta, ela tem a parte de serviços. Serviços é tudo que é exportado ou importado, mas não é produto, é serviço. Né? Então entra viagem, transporte, lucro, juros, pagamento de aluguel, tudo isso. Essa foi negativa, principalmente na parte de lucro e juros, ou seja, os estrangeiros que tinham participação aqui no Brasil em alguma empresa, em várias empresas, né, a maioria de fora, mas que tiveram lucro ou juros para emitir, eles emitiram lá para fora e isso entra negativo nesse serviço, inclusive, né, comparando com a balança comercial, ela no total, ficou deficitária essa parte. É preocupante, mas é normal no Brasil. Geralmente a balança comercial não vai tão bem assim, mas também é algo que a gente tem que se preocupar ali. E a questão agora é a gente ver se esse ano o déficit vai ficar mesmo zero, né? O governo está fazendo muito esforço para arrecadar e agora a gente tem que começar a ver um pouquinho de esforço para gastar menos ou gastar melhor, né? Então vamos aumentar a arrecadação, mas baixar o gasto, porque a gente vai precisar tirar esse 2,29 de PIB de negativo para o próximo ano, que é a lei das diretrizes orçamentárias que a gente comentou aqui semana passada. Com certeza. Olhando para produtos aqui, a gente falou sobre LCI, LCA, né, renda fixa. A gente está vendo que o juros especificado ali para o futuro continua em queda. A gente está agora com uma taxa futura média ali de 9,67. Então já estamos vendo que a taxa vai continuar caindo aqui no Brasil, pelo menos a expectativa de mercado. Sobre a bolsa, a gente teve ali o mês de novembro excepcional ali, né, quase 10 de alta. Em dezembro também teve uma outra alta significativa de 5%, porém a gente já viu que em janeiro tivemos uma queda forte de quase 5%, praticamente devolveu o mês de dezembro. Mas começamos fevereiro já um pouco mais positivo, agora está dando, hoje está dando 1,72 positivo. Então as coisas estão voltando a se normalizar, ainda tem muito espaço para os investimentos, ainda com a tendência da queda de juros no Brasil e também no exterior, apesar de o prazo um pouquinho mais longo para o exterior, a gente vai começar a perceber uma migração de ativos de renda fixa para ativos de risco, que a gente chama, né? Ativos de renda variável. Então, seguimos ainda para quem não tem essa alocação na carteira, ainda é bom aproveitar agora que teve uma boa queda das ações agora em janeiro para poder constituir a sua carteira com esse ativo. Tá? Hoje, agora, então, a gente está com a bolsa aí na casa dos 130, mas a gente vê aí bastante espaço para passar dos 150 até o final do ano. Então, vamos monitorando aqui também. E, para fechar aqui, vamos falar sobre a nossa curiosidade da semana, César. Vamos falar. A gente hoje separou aqui, já que a gente fala tanto assim, né, de Banco Central, a gente fala de decisões de política monetária, a gente fala muito de Fed, a gente decidiu contar um pouquinho da história do Fed. O Fed é completamente diferente de todos os bancos centrais do mundo, né? O Banco Central brasileiro foi criado em 1964 e antes quem fazia o papel de Banco Central no Brasil era o Banco do Brasil. Né? E nos outros países, tem países que tem Banco Central desde 1600, né? A Holanda tem 1600, se eu não me engano, a Inglaterra também é finalzinho de 1600. E os Estados Unidos não tinha, né? Ele ficou independente em 1796, se eu não me engano. E tiveram algumas propostas ali de criação de um banco central para controlar os outros bancos, para controlar a liquidez, nunca foi para frente. Alguns começaram até e morreram no meio do caminho, a iniciativa ainda ele não pegava muito nos Estados Unidos. E qual que era o problema? Os Estados Unidos era infestado de crises
de pânico e corridas a banco, né? Qualquer boato que saía no jornal, qualquer coisa que as pessoas viam ali que poderia dar algum problema no banco, todo mundo corria para a porta do banco para sacar o que tinha para não perder dinheiro. E às vezes isso aconteceu várias vezes, mas em 1907 houve uma crise assim sem proporções, né? Os Estados Unidos nunca tinha visto uma corrida bancária tão grande, houve uma contaminação enorme para vários bancos, né? Um banqueiro de Nova York fez uma operação no mercado de ações, alavancado, achando que uma empresa determinada ia subir, acabou que ela caiu muito, o cara praticamente quebrou e todo mundo falou, putz, se eu não tirar o dinheiro lá do banco, desse banco específico, eu vou ficar sem dinheiro, os caras não vão ter dinheiro para me pagar. Começou a corrida nesse banco, aí descobriram que o cara tinha participação em outro banco, foram para esse banco, aí de repente virou pânico e todo mundo começou a sacar de todos os bancos possíveis, mesmo aqueles que estavam bem, que não tinham nada a ver com aquele negócio. Os banqueiros preocupados com essa situação se viraram para o maior banqueiro dos Estados Unidos na época, que era o JP Morgan. Ele não era o homem mais rico dos Estados Unidos, era o Rockefeller, né, muito famoso aí, mas que não era necessariamente banqueiro. E o JP Morgan chamou os banqueiros ali para essa reunião para decidir o que eles podiam fazer para que isso não acontecesse mais, para amenizar um pouco essa situação. E começaram a discutir ali a criação de um banco central, mas eles não queriam que fosse criado um banco central. Teve muita pressão dos estados, principalmente do sul dos Estados Unidos e mais da costa leste, da costa oeste dos Estados Unidos, porque eles não queriam um banco central centralizado em Washington, porque achavam que ali eles iam se prejudicar, que os burocratas, né, os Estados Unidos tem muito isso, no negócio do governo e tal. Então os próprios banqueiros se organizaram, chamaram alguns conhecidos ali, senador, deputado, né, onde eles tinham influência, e em 1912 eles fecharam, em 1913 eles abriram o Fed, mas que não era um Fed centralizado. Eles tinham 12 sedes espalhadas pelos Estados Unidos, e essas sedes, apesar do board do Fed ser indicado pelo presidente e ter que passar pelo Senado, então são, né, pessoas escolhidas pelo setor público ali para tomar conta, os Feds estaduais, né, os regionais, na verdade, né, porque não são apenas 12, eles têm um controle diferente. Então, cada Fed regional vai cuidar ali da sua região. E como que eles estruturaram isso, né? Como que eles pensaram para evitar essas crises? Todos os bancos da região, que está ali o Fed, né, foi dividido em 12 regiões, todos os bancos da sua região têm que depositar 6% dos depósitos à vista naquele Fed regional, e em troca disso, ele recebe como se fosse uma ação do Banco Central regional, e essa ação ele não pode comercializar, essa ação tem um preço fixo de $100, e ela paga um dividendo de 6% ao ano. Então, o que significa? Significa que vários bancos nascem, tem que depositar esses 6% lá, e caso haja uma corrida em algum desses bancos, o Fed regional vai lá e distribui o valor para cobrir ali e para acabar com o pânico no início, né, e tal. E foi mais ou menos esse o arranjo que eles fizeram. Essa gestão descentralizada vem funcionando nos Estados Unidos. Durante o tempo, o tempo foi passando e eles fizeram uma mudança que foi considerada a mais séria da história dos Estados Unidos, que o Fed, a princípio, não podia ter títulos do governo em carteira, né? Então, ele como era considerado talvez uma instituição privada, né, mas um misto de privado com público ali, essa que é a grande diferença para os bancos centrais do resto do mundo, ele não poderia ter títulos bancários, e futuramente títulos bancários não, títulos do governo americano. E depois eles puderam comprar esses títulos, e hoje a gente tem esse Fed aí que faz negócio com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo determina a taxa de juros, tal. É um monstrengo Frankenstein assim, mas como tudo nos Estados Unidos, às vezes algumas coisas simplesmente não tem explicação e funcionam porque funcionam, né? É uma autorregulação com um dedinho ali do governo. Com o dedinho do governo. E essa é a forma que eles arrumaram ali de regular o setor bancário e, ao mesmo tempo, não deixar o governo entrar tanto no setor. Muita gente fala que é um cartel de bancos. Será que é? Não sei. Mas eu sei que eles estão lá em cima há muito tempo, e o Fed, que vem, né, em toda a história sempre tendo lucro, nos últimos tempos aí, com essa subida alta dos juros americanos, apresentou déficit no balanço pela primeira vez, mas como é um banco diferente, o déficit não faz muita diferença, as ações dele não são negociadas no mercado, e segue o jogo.
Os caras são grandes, são fortes e é difícil cair. Como diz o Warren Buffett, never bet against America. E cada vez fica mais difícil de fazer isso. Isso é verdade. E encerramos então aqui a nossa resenha. Vamos entrar agora no Carnaval. A partir de semana que vem a gente volta aqui, no primeiro dia do ano, né, de 2024, começa o ano depois do Carnaval. Então estaremos aqui novamente para continuar a nossa resenha. Aproveite esse momento para descansar, mas também para rever o seu planejamento e agora, de fato, entrar agora na sua carteira e ver como que você pode ajustar para atingir os seus objetivos. César, mais uma vez obrigado. Nos vemos semana que vem. Um abraço. Um abraço, até mais. Bom Carnaval, juízo.